talk aqui para vocês sobre cultura DevOps. Será uma Tech Talk um pouco mais teórica, mas é uma Tech Talk importante para fixar o conhecimento, fixar ali as bases do que é a cultura DevOps, porque, por incrível que pareça, ainda tem bastante pessoas no meio de tecnologia que ainda se confundem ou não sabem o que é. A ideia aqui é desmistificar isso um pouco mais. Primeiramente, quem sou eu? Eu sou o Wader, geralmente o pessoal me apelida de Dart por causa do meu nome. Eu sou entusiasta de tecnologia da informação. Eu trabalho com TI desde 2007. Na época eu comecei ali com montagem, manutenção de computadores. Desde 2013 eu migrei para o mundo de Linux, open source, a parte de redes, segurança em redes. Em 2015 eu me graduei em gestão de TI. Desde 2013 ali também eu venho trabalhando em ambientes empresariais. Em 2018 eu migrei para cloud, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato ali com cloud no dia a dia de trabalho. Saí ali daquela infra um pouco mais tradicional, né? Essa é a nossa agenda de hoje da Talk. Vou trazer 5 tópicos. E vamos lá. Acho que para poder a gente começar a falar sobre DevOps, primeiro eu preciso exemplificar e mostrar para vocês o que não é DevOps. O pessoal às vezes ainda acaba fazendo muitas confusões, não é muito claro ainda como DevOps não é um cargo, como muitas pessoas dizem por aí. É uma abordagem para o desenvolvimento e implantação de software, é uma cultura em que envolve colaboração entre desenvolvedores, que é a parte de dev do nome, e operações de TI, que é a parte do Ops do nome. E isso visa o quê? Criar um ambiente mais eficiente, melhor, mais colaborativo. Infelizmente, a gente vê muitos acabou se popularizando, né, que DevOps é um cargo, é uma cultura, é uma forma aqui de colaboração. E por que que ele não é um cargo? Porque não é uma função específica feita por uma pessoa especificamente. É um conjunto de pessoas, é a união entre o time de infraestrutura, de operações ali, com o time de desenvolvimento, o time de produto. Essa galera no mundo mais tradicional acaba tendo um muro, né, uma lacuna muito grande entre a gente chama de silos, né? Com isso acaba distanciando esse pessoal e a cultura DevOps vem para poder quebrar estes silos e fazer a empresa, o negócio, né, caminhar melhor, né, de uma forma mais eficiente, uma forma mais saudável, tanto do nível de financeiro, do nível de time to market, né, que é aquela parte de estar sempre antenada com o mercado, sendo competitiva com os concorrentes, também do lado de trabalhar dentro dessa empresa, que se torna um ambiente gostoso de trabalhar, um ambiente desafiador, um ambiente colaborativo, um ambiente que a galera realmente está disposta a fazer o negócio acontecer. Então, uma vez explicado o que não é DevOps, então o que é DevOps? DevOps é uma abordagem holística que visa melhorar todo o processo de desenvolvimento e implantação de software. Como eu falei para vocês, é a união ali da turma de operações, infraestrutura, junto com a turma de desenvolvimento, produto. DevOps não é sobre somente automatizar tarefas. É também sobre automatizar tarefas, mas não é só isso. Outra coisa que às vezes a gente vê muito por aí que automação de tudo é a solução. Não, não é. Até porque no próprio livro do Site Reliability Workbook deixa claro lá que você não precisa automatizar tudo, você não deve automatizar tudo. Ou o que seria saudável entre automatizar tudo seria entre 90% e 95%. O DevOps vai mais de uma abordagem de mudança de pensamento, uma mudança cultural e uma união e uma colaboração entre os times do que você focar somente em automatização em ferramentas. Quais são os princípios de DevOps, pessoal? Como eu falei, um dos princípios são a automação, usar de ferramentas e processos automatizados para acelerar o desenvolvimento e implantação desse software, desse produto. Colaboração, DevOps promove a colaboração entre desenvolvedores e operações. Novamente, a união dessa galera é acabar, quebrar esses estilos, acabar com essas divisões, achar que o desenvolvedor achar que o cara de infra é o problema, o cara de infra achar que o desenvolvedor é o problema, e é a união dessa galera para poder agilizar as entregas e conseguir manter o ambiente de uma forma mais eficiente. Também a transparência, é promover a transparência entre desenvolvedores e aplicações de TI para que todos possam, né, ver o estado do desenvolvimento, ver o processo, ver a infraestrutura funcionando depois, sua aplicação ali online, né? Aqui entra o ponto que começa a trazer um pouco mais de observabilidade. Esse tópico é correlacionado com o próximo ali de métricas. Então, pessoal, métricas é uma forma de você medir o desempenho do processo de desenvolvimento de software, implantação desse software. Não se aplica também só ao desenvolvimento de software, mas também
ali no time de operações a como selecionar as ferramentas e quais ferramentas utilizar para poder realizar a criação ali do que eles chamam de pavimentar uma estrada, construir um caminho ali para que o time de produto e desenvolvimento venha e consiga colocar esse software na infraestrutura, colocar esse software online. Com isso, a gente consegue ali ter melhorias, né, no desenvolvimento de software, eficiência no processo, correlacionada ali com o termo anterior, que é a transparência. Então, você consegue trazer de uma forma visual o que está acontecendo dentro do seu ambiente. E com isso, a gente ganha benefícios, né? A gente ganha velocidade, porque uma vez que a gente tem uma galera que é mais unida, que quer trabalhar em conjunto, que está focada ali em olhar as lacunas, a gente consegue acelerar o processo, tanto do lado de desenvolvimento quanto de entrega. A nível também financeiro, porque você consegue otimizar o tempo de cada entrega, de cada desenvolvimento, de cada etapa do processo. A gente também consegue ganhar muito em qualidade, porque você tem métricas, que você tenha visualizações dessas métricas, e você consegue enxergar ali os gaps que existem dentro dos processos, você consegue trabalhar em cima deles e consegue, a partir disso, melhorar a entrega, né? Melhorar tanto o desenvolvimento quanto a entrega, melhorar tudo, todo o ecossistema. Você melhora o monitoramento, consegue identificar mais falhas, corrigir essas falhas. Você começa a trabalhar visando não só entregar por entregar, e sim entregar com qualidade. Os benefícios que a gente também tem na parte financeira, porque uma vez que você tem todo um processo ali otimizado, você tem bem mapeado todas as etapas e você foca em atacar essas etapas para poder corrigir os gaps que tem dentro delas, você consegue otimizar todo o ambiente, tanto do lado de desenvolvimento quanto do lado de infraestrutura, do lado de operações. E com isso você tem redução de custos, porque uma vez que você está trabalhando com uma entrega de qualidade, você não vai simplesmente desenvolver por desenvolver, você não vai entregar por entregar, não vai escalar um negócio de qualquer jeito, entendeu? Porque você tem métricas, você tem a visão do ambiente, você tem mapeado todos os processos de dentro do seu ambiente. Você consegue reduzir custos com isso, reduzir a necessidade de mão de obra, ter times com muitas pessoas ali que acabam ficando ociosos, ou time muito enxutos, você consegue identificar isso também. Às vezes precisa de mais pessoas ali trabalhando. E acho que eu diria que o maior benefício que a gente tem, que eu acho que é o foco de qualquer empresa, né, é o teu usuário final. É você conseguir ajudar a empresa a entregar mais valor agregado para o usuário final. E como que implementa DevOps? Como que implementa essa tal cultura DevOps? Tudo começa com mudança cultural, como o próprio nome diz, né? É uma cultura. Não é só mais do que ficar focando em processos e ferramentas, trazer para si a responsabilidade de pensar que para o negócio acontecer, eu preciso fazer o meu e ter companheiros de trabalho próximos e tentar trabalhar numa colaboração entre todo mundo, porque a partir do momento que você começa a trabalhar de forma colaborativa, não tem mais os silos, seu time, né, você consegue mudar aquela ideia, aquele estigma de que às vezes de ego, às vezes algum preconceito que você tem com o outro lado do muro. A gente sabe que existem as rixinhas entre infra e desenvolvimento, etc. A gente também utiliza para poder a gente trazer a cultura também, a gente também utiliza de ferramentas e processos. A gente tem que buscar no mercado soluções que vão ali trabalhar para poder otimizar tudo, tanto no desenvolvimento de software, no code review, no CI, nos testes, na documentação, principalmente. Documentação é um negócio que às vezes falha muito ainda hoje em dia. A gente vê que documentação é algo que precisa ser muito trabalhado nas empresas, porque muitos profissionais acabam usando a desculpa que o software ou então a infra, os recursos, as coisas mudam muito rápido, não dá para documentar. E não é muito bem uma verdade. As coisas realmente mudam numa velocidade, não é imutável nesse aspecto de que precisa às vezes trocar uma tecnologia, alguma coisa para acompanhar o mercado, ou até mesmo para poder utilizar uma prática melhor. Só que você consegue documentar essas coisas, e você consegue traquear essas mudanças e manter essa documentação atualizada. E a gente também a gente precisa, né, utilizar de métricas, a gente precisa trazer métricas, não é trazer números e dados por trazer. Não adianta nada você ter uma massa ali
de dados e um monte de dashboardzinho, gráficozinho, e alerta pipocando. Não, você precisa criar, né, um processo de métricas inteligente, onde você vai medir o desempenho, dos processos, o desempenho das aplicações, o desempenho da infra, olhar também para a segurança e olhar com muito carinho para a segurança, para poder resolver as issues. Às vezes tem coisa que é zero day, tem que às vezes fazer todo um trabalho, um contorno, porque até sair a solução desse zero day não tem como simplesmente ir lá e trocar uma versão, você precisa às vezes, trabalhar em mais coisas e às vezes isso vai afetar mais processos e mais pessoas, e com isso tu precisa, novamente, é a mudança cultural de unir essa galera, trazer o problema para si, trazer os responsáveis que conseguem resolver esse problema e trabalhar juntos para poder fazer uma melhoria. E para poder você identificar esses problemas, você precisa de métrica, você precisa da observabilidade. E para isso tem N ferramentas, tanto open sources como pagas, e tem ferramentas tanto do lado de monitorar a infraestrutura, como monitorar as aplicações por log, por evento, por behavior, que é o próprio comportamento de como a aplicação está trabalhando ali ao longo daquela faixa que tu pode poder pegar para poder realizar o monitoramento, aquele espaço de tempo. Então, eu acho que é muito focado nesses 3 pilares. Há mais coisas que podem sim, mas varia muito ali de ambiente. Então, mas eu acredito que os 3 principais pilares são mudança cultural, ferramentas e processos e métricas. E com isso a gente tem uma conclusão. E, querendo ou não, DevOps é de fato uma abordagem revolucionária para o desenvolvimento e implantação de software. Já é uma realidade, não é só algo que fora do Brasil, é algo mundial. E ela pode trazer diversos benefícios para a tua empresa. E com certeza ela trará muitos benefícios para a tua empresa, incluindo o aumento na velocidade, na qualidade, na eficiência, na redução de custos, na convivência entre times, entre pessoas, porque ao criar-se um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais unido, automaticamente a hostilidade diminui. As pessoas param não vou dizer param, mas diminui muito questão, como eu disse anteriormente, dos silos, do ego, do achar que um é melhor que o outro. E não, pessoal, a gente tem que pensar que quando a gente está como na empresa, a gente é uma equipe única como um todo, porque a gente precisa fazer a empresa continuar funcionando. A empresa precisa crescer, a empresa precisa continuar tendo as entregas e sendo competitivo com o mercado. Acredito, na minha opinião, que um approach um pouco mais enxuto de como que seria a cultura DevOps, mas eu acho que é bem claro e pode ajudar vocês aí a pensar um pouco mais de como pegar desses tópicos que eu trouxe, trabalhar em cima deles, fazer melhorias, o que faz sentido, o que não faz. Não tem uma cartilha de A a Z, existem esses pontos que eu trouxe para vocês e como aplicá-los. Então, você precisa trabalhar nos ajustes desses pontos. E aqui segue minhas redes sociais. Eu espero ter contribuído para você de algum valor, de alguma forma. E é isso. Até uma próxima.